Boa tarde, nação rubro-negra. Boa tarde também para os meus companheiros da Embaixada Fla Campinas. Estamos iniciando aqui mais um vídeo do Dois Toques, que vai ao ar toda tardinha, de segunda a sábado, por volta das 3h30 da tarde. E se você gostar do conteúdo do programa, não deixe de dar o seu like, que isso é que faz o YouTube dar um pouquinho de valor e recomendar o vídeo para outros ouvintes. Vamos começar aqui o programa de hoje, dando uma passada no mercado da bola, dizendo que o Ramon foi concretizada a venda dele para o Olympiacos da Grécia por 1,5 milhão de euros, por 70% do passe dele, ou seja, o Flamengo retendo 30% de uma futura venda. Eu acho que não foi um negócio do Flamengo pelo momento, porque o Felipe Luiz, a gente não sabe como é que ele vai se comportar aí. Ele está levando muito tempo para se recuperar de uma contusão que ele teve na Libertadores. E eu acho que o Felipe Luiz vai jogar muito pouco esse ano. Eu acho que quem vai jogar mais é o Ayrton Lucas. E a gente vai ficar com o Marcos Paulo como segundo reserva, né? É um garoto que, por um lado, é uma vantagem que a gente vai vê-lo jogar, mas, por outro lado, é um jogador que não tem experiência e pode entrar em campo aí, ser obrigado a entrar em campo num jogo na decisão lá do Mundial ou numa semifinal do Mundial. Então, eu acho que, de momento, o Flamengo deveria de repensar essa venda do Ramon, mas ela já foi concretizada, então é a gente ir com o que tem mesmo, né? E o segundo caso seria o Matheus França, né? Houve uma oferta do Newcastle, da Inglaterra, de 16 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo não deve nem pensar nessa proposta, porque vender esse garoto agora por 16 milhões de euros, a não ser que fosse por 50% do passe. Aí sim, aí o Flamengo ficaria aí com 50% de uma futura venda, né? Mas o mercado inglês não permite isso, né? O fair play financeiro da Premier League não permite que você compre só metade do passe. Você é obrigado a comprar a totalidade do passe. Então, em virtude disso, eu acho que o Flamengo deve rechaçar. Eu acho que uma conversa para a venda do Matheus França deve começar, no mínimo, de 25 milhões. É o valor para iniciar qualquer conversa. Bom, temos também o caso do João Gomes, que o imbróglio ainda não foi desfeito, né? O Flamengo tinha uma proposta do Wolverhampton de 17 milhões de euros e o Lyon entrou na parada através da intervenção do John Textor, que é o manager do Lyon e que, por acaso, é o manager do Botafogo também. Ofereceram 19 milhões de euros, ou seja, 2 milhões a mais de euros pelo passe do jogador. O Flamengo está propenso a vender para o Lyon, lógico, que são 2 milhões a mais, né? Mas o atleta está optando por ir para o mercado inglês, para o futebol inglês. E, ao meu ver, me parece que ele está optando por uma carreira, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o futebol francês está na segunda prateleira da Europa, né? Dos campeonatos da Europa. E, principalmente, o Lyon não conquista o campeonato há muito tempo, não é. Na França você tem o Paris Saint-Germain, o Olympique de Marseille, no máximo. Então, me parece que ele está optando por uma carreira e não pela parte financeira. E se for por isso aí, eu até dou parabéns ao João Gomes, porque normalmente o jogador opta pela parte financeira, não olha muito a carreira dele, entendeu? Agora, o Flamengo tem que decidir, tem que conversar com o jogador e ver qual é a decisão que vai tomar, pô. Ver se convence o jogador aí para o Lyon ou se ele convence o Flamengo que deve vender ele para o Wolverhampton ou fazer uma negociação. Como o João Gomes tem 20% do passe, o Flamengo pode negociar isso aí, pô. Pegar mais uma parte do valor do passe, em vez de ficar só com 80, ficar com 90, ou seja, isso depende de negociação agora com o Flamengo e o jogador. Mas eu acho que provavelmente vai prevalecer a decisão do jogador e ele vai para o Wolverhampton. E eu acho que realmente, em termos de opção de carreira, ele está fazendo a opção certa, né? Ele tem muito mais chance de progredir no futebol inglês, de ir para uma grande equipe inglesa que disputa Copas Europeias, se tiver um bom desempenho, e aparecer.
e realmente crescer na carreira. É um garoto muito novo que tem amplas possibilidades de crescer muito na carreira dele. Então, vamos ver se a gente tem a resolução desse imbróglio nesse final de semana ou até a semana que vem, né? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre quem está chegando no Flamengo, ou está para chegar. Todo mundo sabe que o Agostinho Rossi já tem um pré-contrato assinado com o Flamengo, mas só poderá chegar para jogar no Flamengo a partir do meio do ano, já que o Boca bateu o martelo e o jogador vai cumprir o contrato dele até o meio do ano. E com a desistência da venda da compra pelo Benfica, né, do Neneca, eu acho que o Flamengo deve repensar aí essa venda do Neneca de momento, porque eu acho muito arriscado a gente ir só com o Santos, né, para esses três, mais o Campeonato Carioca, essas três decisões, que é a Supercopa, o Campeonato Mundial e a Recopa Sul-Americana, com um goleiro só experiente. Então, eu acho que o Flamengo deveria repensar a venda do Hugo Souza agora, de momento, porque senão o Flamengo iria só com o Santos e com o Matheus Cunha, que é um bom goleiro, mas que ainda não não tem experiência suficiente para assumir, vamos assim, o gol do Flamengo num jogo importante, principalmente num jogo decisivo. Então, eu acho que se o Flamengo acha que está ruim com o Neneca, vai ficar pior sem ele, né? Agora, tem também o interesse que o Flamengo demonstrou no Facundo Pelistri, que é um jogador do Manchester United, é um jogador de 21 anos, jogador da seleção uruguaia, jogador de ponta pela direita, que, se vocês lembram do meu vídeo de ontem, foi exatamente o que eu falei, que a gente precisava do jogador de ponta pela direita, visto que o Marinho, eu acho que definitivamente ele não enquadra no esquema de jogo do Flamengo, não vai conseguir jogar pelo Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria desistir do Marinho, colocar o passe dele à venda, ou mandar ele procurar um clube. E esse menino, ele viria praticamente de graça, o Pelista, estou chamando de menino porque ele tem 21 anos, foi comprado pelo Manchester com 19 anos. Foi emprestado para o futebol espanhol e está retornando agora. E o Flamengo vai fazer um empréstimo de um ano, de graça, sem pagar nada, e com o valor do passe fixado com opção de compra. Então, eu acho que esse é um dos melhores negócios que você pode fazer, porque você tem um ano para observar o jogador e ver se ele serve ou não serve. E depois de um ano, então, você decide se compra ou não compra. E ainda tem a possibilidade de discutir o valor do passe. Agora, dando uma passada aqui pelo Campeonato Carioca, sábado temos Flamengo e Nova Iguaçu, às 16 horas, no Maracanã. Eu penso que o Flamengo deve ir com o time principal. Eu acho que o Vitor Pereira vai escalar o time principal. E eu acho que não há motivo para não escalar, porque ele tem direito a 5 substituições. E, vamos assim, ele pode tirar o quarteto da frente e mais o Gerson. Ele tem 5 substituições para fazer. Entraria ali o Marinho, o Mateusão, o Cebola, o Vidal, né? E o Matheus França, pô. Substituição a esses 5. Eu acho que o Flamengo é a última oportunidade que ele vai ter de ver o time em campo, jogando. Então, eu acho que o Vitor Pereira provavelmente vai de time titular no sábado, né? Já que ele tem essas 5 substituições para fazer, é o que eu faria. Eu colocaria o time titular e tiraria os jogadores principais aí no comecinho do segundo tempo. Eu já entraria no segundo tempo com as substituições feitas, mas para dar um pouco mais de ritmo de jogo a esses jogadores, né? E sobre a Supercopa, né? O Palmeiras não está indo bem. Jogou mal, ganhou do Botafogo por 1-0, uma jogada individual do Roger Vegas, então ele empataria o jogo de 0-0, como o Flamengo poderia ter ganho também o último jogo do Madureira, se aquela bola que bateu na trave tivesse entrado. Então, o Palmeiras perdeu 2 jogadores, dos 4 principais jogadores dele, ele perdeu 2, que foi o Danilo e o Scarpa. O Scarpa era o faz-tudo ali, batia pênalti, batia falta, armava o time, era ele o autor dos cruzamentos para a área, ou seja, era um faz-tudo ali. E para mim, era o principal jogador do Palmeiras. E o Palmeiras não repôs a altura, né?
Então, eu vi uma parte do jogo ontem e vi que eu esperava dele entrar com o Gabriel Menino no lugar do Danilo. Ele entrou com o. Como é que é o nome dele? Jailson. Mas o Jailson está vindo aí, está se recuperando ainda de uma lesão que ele teve séria e foi substituído pelo Gabriel Menino, né, no segundo tempo. E no lugar do Scarpa, ele tem escalado o Endrick. É um bom jogador, mas ele é muito novo ainda. Ele só vai para a Europa o ano que vem, porque quando ele vai completar 18 anos. Ele é muito novo e parece que não está ainda muito ambientado no time principal do Palmeiras. De maneiras que eu penso que o Palmeiras também deve vir de time titular, porque é a última oportunidade que o Vitor, desculpe, que o técnico do Palmeiras, né, tem para observar o time, porque ele vai mexer no time num setor importantíssimo, que é o meio de campo, né? Então ele tem que observar esse time jogar. Mas eu penso que ele, nesse jogo, já deve vir com o Gabriel Menino, provavelmente, substituindo o Danilo, porque o Jailson não tem condições realmente de jogar o jogo todo. E o resto do time do Palmeiras é aquele que todo mundo conhece, né? É aquele time com o Gabriel Menino, provavelmente, no lugar do Danilo, e o Endrick é que vem jogando no lugar do Scarpa. Então, é aquele time conhecido com o Endrick e com o Gabriel Menino. Mas o Palmeiras também não está bem. Eu acho que o Flamengo continua favorito. Os dois jogando o seu melhor futebol, eu acho que o Flamengo ganha o jogo. Futebol por futebol, o time do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras. Então, estou muito confiante para a Supercopa e acho que a torcida também. Agora, confiança é uma coisa, soberba é outra. Confiança é você realmente saber que o time tem condições de ganhar. E soberba é você achar realmente que o time vai ganhar. Então, soberba, não. Confiança, sim. E assim a gente termina o nosso vídeo de hoje. Uma boa tarde para vocês e que fiquem todos com Deus. Até amanhã.